Olá, essa aqui é a nossa 14ª aula, nono ano, a disciplina é Geografia, professora Selma Fernandes, iremos trabalhar as correções das atividades da aula anterior, referente ao conteúdo, características demográficas do continente europeu. Nossa primeira questão, que a professora colocou para vocês, é para você observar o mapa, esse mapa da direita, referente à distribuição espacial da população europeia. A primeira é, observando o mapa, como é a distribuição da população europeia? Bom, nós podemos encontrar áreas de grande concentração de pessoas, como os países Rússia, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Ucrânia, que juntas representam mais de 60% da população do continente europeu. Então, é possível nós encontrarmos áreas com grande concentração populacional e áreas com grandes vazios, como é possível mesmo. Onde, professora? Na Dinamarca, na Finlândia, na Suécia. Próxima pergunta. Qual é o conceito de densidade demográfica? Densidade demográfica é a questão da população relativa, ou seja, o que é? É a medida expressa pela relação entre a população e a superfície do território. É a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. A questão C. Descreva as principais características da população europeia. Bom, nós podemos falar aí que existe uma densidade de 72 habitantes por quilômetro quadrado, que é muita gente por quilômetro quadrado, ou seja, um espaço territorial pequeno e grande quantidade de pessoas. A população europeia é constituída por diversos grupos étnicos, com destaque para os anglo-saxônicos, os escandinavos, os eslavos, os germânicos e os latinos. Um dado importante é que a esmagadora maioria da população é constituída por brancos. Essa questão número 2 que a professora colocou para vocês, basicamente ela foi respondida na questão anterior, onde ela vai descrever para vocês sobre a população europeia. Então aqui fala sobre a etnia e a língua. Então, se você observar esse mapa que a professora colocou para vocês, vocês vão ver que existe uma grande variedade linguística e grande quantidade de etnias no continente europeu. A questão número 3 é para você escrever um comentário sobre a Europa e os fluxos migratórios. Então, se você observar, coloquei um mapa para você aqui da direita, você vai observar agora que a Europa é o foco das migrações externas na atualidade. Por quê, professora? Porque a Europa ela tem uma característica de elevado padrão de vida. Então, é um dos continentes que mais recebe pedidos de refúgio político ou econômico e também imigrantes ilegais. A maior concentração de imigrantes na Europa fica na porção ocidental e não oriental. Qual é a finalidade qual é a principal perspectiva desses imigrantes? Procurar uma melhor qualidade de vida e oportunidade de emprego, porque em vários países de onde saem esses emigrantes, aquele que sai de um país e vai para o outro, é um emigrante. Ele procura uma nova expectativa de vida, uma nova oportunidade. Na nossa aula anterior, a professora pediu para vocês já começarem a prestar atenção nesses conceitos, porque esses conceitos vão te levar até quando você for fazer aí Enem, vestibular, esses conceitos aqui você tem que estar atento a eles. O que é migração? Migração é o deslocamento de um indivíduo dentro de um espaço geográfico, não é? E pode ser de forma temporária ou permanente. E esses fluxos migratórios podem ser desencadeados por vários motivos: econômico, cultural, religioso, político e natural. O que é natural? A secos, terremotos, enchentes, tsunamis, ok? Então, é o ato de migrar, é o ato de deslocar-se dentro do espaço geográfico. E o que são as migrações internacionais? Ou seja, aquelas que ocorrem para outro país. Por exemplo, eu saio do Brasil e vou para a Argentina, eu saio do Brasil e vou para a França. E o que é imigração? É caracterizada pela entrada de indivíduos ou grupos em outro país. Tá? Por exemplo, nós somos brasileiros, estamos no Brasil. Chega um italiano, ele é um imigrante, certo? E o que é emigração? É caracterizada pela saída de indivíduos ou grupos de um país de origem. Por exemplo, eu posso ser um emigrante se eu sair do Brasil e for para a Itália. Então, é uma forma de emigração, tudo bem? É caracterizado, então, pela saída de indivíduos ou grupos
do seu país de origem. Então, continuando, o que são as migrações internas? O professor colocou até uma imagem para você, mapa do Brasil, e algumas setas, né? Saindo do Nordeste para a porção Centro-Oeste, Sul do Brasil, região Sudeste, ok? Então, é a migração dentro do seu próprio país. Êxodo rural. Aqui a professora colocou até uma charge para você, o deslocamento da população rural para a cidade. É uma forma de deslocamento, tá? O que é uma migração pendular? Típica das grandes cidades, onde um trabalhador, vou te dar um exemplo, um trabalhador mora em Caldas Novas e trabalha no Rio Quente. Então, isso é o que? Todos os dias de manhã ele sai, pega o seu transporte coletivo e vai trabalhar na cidade de Rio Quente, à tarde ele volta. Então, isso é uma migração pendular, típica das grandes cidades, ok? Não é bem uma migração, é uma forma de deslocamento que ele vai e retorna no final do dia. Que é a migração sazonal, ligada às estações do ano, onde o migrante sai de sua cidade em determinado período do ano, retornando posteriormente. Ou seja, ele fica em determinada área para um trabalho temporário, 3, 4 meses, e retorna ao seu lugar de origem, à sua cidade de origem. Então, isso é uma migração sazonal. É só por um determinado tempo. Agora, aqui embaixo, a professora colocou para vocês que a xenofobia é o nome que utilizamos em referência ao sentimento de hostilidade, de ódio. Por exemplo, aqui nós estamos falando sobre as imigrações. A Europa, não é o continente que a professora acabou de dizer para vocês, que está recebendo grande quantidade de imigrantes. Mas os próprios europeus repudiam, não gostam, porque estão tirando oportunidades, aumentando a questão da violência, do terrorismo. Então, isso é xenofobia, é aversão ao imigrante. Aqui encerramos nossa aula. Para esta semana, a professora colocou atividade que você deverá ir lá no YouTube, acessar com o link que está na aula anterior, na aula 13, ok? Demografia da Europa. Na data de 5/6, no período de 13 às 16 horas, estarei com o fórum aberto para você tecer um comentário. Eu coloquei até uma observação para vocês. Não poderá fazer comentários no YouTube, e sim no GR8. Eu vou anotar o nome de todos que entrarem no GR8 e tecer um comentário sobre a aula. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, que lá a professora estará respondendo para vocês. Sobre qualquer conteúdo que você tenha dúvida, coloque lá na sexta-feira, no fórum que a professora vai abrir, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.